E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem e eu tenho o pensamento aqui de que vocês já estão naquele modo férias, praticamente. Eu, para falar a verdade, a minha cabeça, a minha mente já está no modo da expectativa das férias aqui, mas tem Nefi no mês de dezembro. Nós estamos muito felizes com as atividades do Nefi nesse mês de dezembro, para a gente fechar 2025 em grande estilo. Mas, antes de nós continuarmos, eu quero pedir para você que não segue o Nefi ainda nas redes sociais, por favor, segue a gente lá no Instagram, @Nefi Estudos, no YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente, e também no Spotify, Nefi. Todos os encontros do Nefi, das linhas temáticas, que as linhas temáticas produzem e organizam, são gravados e disponibilizados depois no YouTube e também no Spotify para vocês assistirem, tá bom? E o Nefi, como sendo uma comunidade dialogal, o Nefi, ele tem um grupo de WhatsApp dos participantes. Então, se você quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, ficar por dentro da nossa agenda de encontros, interagir com gente do Brasil inteiro que está lá, é só você clicar no link que está na bio do nosso Instagram. E o Nefi também tem um clube de leitura. Se você quiser participar do nosso clube de leitura, nós temos um grupo de WhatsApp específico do nosso clube de leitura. Nesse mês de dezembro, nós estamos lendo Como se Tornar um Cristão Inútil, do Rodrigo Bibo. Nosso encontro, aliás, é na próxima segunda-feira, dia 15 de dezembro, último encontro do Clube de Leitura em 2025. Participe, vai ser muito legal. E, enfim, fiquem atentos ao nosso Instagram, ao nosso grupo de WhatsApp também, nossa agenda de reuniões. Olha, tem muita coisa bacana para 2026 aqui no Nefi e você não pode ficar de fora dessa, tá bom, pessoal? É isso. E, olha, eu estou muito feliz nessa noite porque nós estamos recebendo aqui no Nefi uma pessoa que é muito importante para mim, é muito especial, é uma pessoa que eu amo muito, é uma pessoa que me abençoa. Essa pessoa já sabe disso, mas todas as vezes que eu falo com ela, eu faço questão de dizer novamente, porque Deus me abençoa muito através dessa pessoa. Essa pessoa é uma inspiração para mim. Eu estou falando do Renan Brito, ele que é doutor em teologia missional pelo Missional Training Center dos Estados Unidos, ele que é mestre em teologia filosófica pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. O Renan é um missionário incrível, que faz um trabalho belíssimo no Parque dos Milagres, lá em Recife. O Renan, ele capacita líderes bem na Tanzânia, todo ano o Renan vai para a Tanzânia, capacita líderes. O Renan, ele é uma bênção em todos os lugares que ele está, na vida de todas as pessoas que convivem com ele. Então, eu tenho um carinho muito especial pelo Renan. Renan foi meu professor, foi meu orientador de mestrado, e eu louvo a Deus pela vida do Renan todos os dias. Se eu pude realizar o meu mestrado, é graças ao Senhor Jesus, que usou a vida do Renan como um instrumento para abençoar a minha vida. E mais do que o professor, mais do que o orientador, Renan é um amigo, Renan é um irmão, Renan é uma pessoa que me inspira profundamente. Tudo que um pouquinho que eu sei de missão de Deus, de teologia missional, vem do Renan, vendo a vida do Renan, esse servo do Senhor. É um homem que a mente e o coração estão em chamas. É um homem cheio do Espírito Santo e que, como ele mesmo disse para mim, é um homem que vive de milagres. E ele já esteve conosco aqui uma vez, falando de missões urbanas, e hoje ele está aqui para falar sobre apologética a partir de C.S. Lewis e Francis Schaeffer. E é um tema incrível, e eu gostaria muito que ele compartilhasse isso aqui no Nefi com a gente. Então, eu já quero passar a palavra para o Renan. Renan, meu irmão, meu querido, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Você sabe que eu amo muito sua vida, que o Senhor continue te abençoando
grandemente, e eu agradeço muito a Deus, porque a tua amizade, há amigos mais chegados que irmãos, e o reino de Deus é um reino de amigos. Eu louvo a Deus pela sua vida, por podermos caminhar juntos. E não é caminhar juntos só no mestrado, é caminharmos juntos para a vida, meu irmão. Obrigado por ter aceito o convite do NEFI mais uma vez, viu? Deus te abençoe muito. Lincoln, que apresentação, hein? Geralmente eu fico extremamente constrangido, né, quando as pessoas elas começam a falar dos meus títulos. E eu sempre faço questão de deixar isso como background e escondido literalmente dentro das pastas onde eu guardo os meus diplomas. Eu não coloco os meus diplomas na parede. Porque eu acho que o mais importante é ser conhecido como uma bênção. Quero ser conhecido como alguém que abençoa. E obrigado por ter me apresentado como alguém que te abençoou, de verdade. E antes de mais nada, já dizia João Calvino, o teólogo é aquele que ora, e quem ora é um verdadeiro teólogo. Eu queria orar para a gente compartilhar o pensamento e a obra desses dois gigantes da apologética cristã do século XX, C.S. Lewis e Francis Schaeffer, homens que viveram coisas extraordinárias no Senhor e fizeram diferença para a humanidade. De fato, homens que conseguiram alcançar uma abrangência ministerial mundialmente. E isso se deve, obviamente, à graça, o talento dado por Deus a eles. Isso se deve à obra do Espírito Santo na vida deles. Isso se deve à grande capacidade acadêmica, intelectual, bem como ao envolvimento com a realidade desse Deus que eles apresentavam em meio ao campo cético que eles estavam inseridos, e porque eles buscavam a Deus em oração, né? Então, vamos orar para a gente começar. Espírito Santo de Deus, nós estamos diante de Ti, Pai, nesse momento, sabendo que do Senhor vem toda boa dádiva, todo dom perfeito. Sabendo, ó Deus, que toda a verdade vem de Ti, nós rogamos ao Senhor agora sabedoria, iluminação, criatividade, Senhor. Vem nos alcançar, Pai, nesse momento, que seja um momento tão edificante, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, tenha liberdade em nosso meio e nos ajude, Senhor, a compreendermos ainda mais como nós podemos efetivamente compartilharmos o Evangelho de Jesus a partir dos princípios que esses gigantes da fé viveram em seu tempo. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. A gente vai estar compartilhando sobre apologética em C.S. Lewis e Francis Schaeffer. E eu quis chamar de apologética do coração, porque esses dois homens, eles, ainda que quando comentados por outros apologetas, por outros teólogos, por outros cristãos que de alguma maneira se beneficiaram da obra deles, tentaram encaixá-los dentro de uma perspectiva apologética, seja pressuposicionalista, como Francis Schaeffer, na apologética reformada, que vem do Cornelius Van Til, ou seja, um verificacionista, quando falam tanto do Schaeffer quanto do C.S. Lewis, ou o C.S. Lewis mais voltado para o evidencialismo, que é a primeira, digamos assim, a primeira linha, ou o primeiro caminho apologético que muitos tomaram. Eu, quando olho para eles dois, eu vejo eles como seres híbridos, como apologetas que usaram de uma apologética que levava em consideração o ser humano como um todo,
Então, eu poderia falar que a apologética do C.S. Lewis é uma apologética da beleza e da arte. É uma apologética que vai, de alguma maneira, tentar subverter o outro através, digamos, da surpresa, uma apologética da surpresa. Quando eu olho para Francis Schaeffer, é alguém que se considerava um pressuposicionalista, ainda que o próprio Cornelius Van Til, que foi seu professor, não considerasse um pressuposicionalista clássico, mas, como muitos colocam, ele lançava mão de vários métodos porque ele amava as pessoas com quem ele estava lidando. E a partir do conhecimento do outro, e se colocar no lugar do outro, entender o pensamento do outro, ele assim, de alguma maneira, tentava compartilhar o evangelho. Tanto é que Schaeffer, ele dizia que tais perspectivas em tentar descrever a sua teologia ou a sua apologética deveria ser um trabalho dos teólogos acadêmicos. E ele não se considerava um teólogo acadêmico, ele se considerava um evangelista. Então, são dois homens incríveis, são dois homens intensos, são dois homens que davam gargalhadas. É interessante que C.S. Lewis era conhecido lá em Oxford por causa de suas gargalhadas altas e diferentes. Isso trouxe até alívio para mim, porque às vezes a gente tem aquela figura do teólogo, né, extremamente sisudo, reflexivo, com aquele ar de piedade. Mas C.S. Lewis não, C.S. Lewis era alguém que ria. Isso também me lembra um amigo meu que estudou em Labri, Ebenezer, que me apresentou Schaeffer, foi um dos homens que Deus colocou na minha vida para que eu pudesse, de alguma maneira, desenvolver a minha fé cristã. Bené foi um discipulador que Deus colocou na minha vida. Ele fez um desenho de Jesus dando gargalhada, né? E o nome do desenho era Jesus Também Ria. E isso faz parte das virtudes que nós devemos desenvolver em nossa fé cristã. Esses homens eram homens que olhavam para a humanidade de uma maneira integral, de uma maneira completa. C.S. Lewis usa o termo homem sem peito quando ele vai fazer uma defesa da moralidade universal e da perspectiva de uma lei universal que rege a humanidade. Ele vai dizer exatamente no seu livro A Abolição do Homem que o homem sem peito é um homem que só tem cabeça, só tem intelecto, só tem relações lógicas e se esqueceu de olhar para a realidade à sua volta, colocando um óculos extremamente ideológico que não condiz com a realidade, que cria pessoas que não mais percebem que estão em inadequação em relação a elas mesmas e inadequação em relação ao mundo ao seu redor. Isso é muito importante porque ele efetivamente está dizendo assim, por vezes a sua razão ela não está apontando para a realidade à sua volta, nem para a sua realidade interior, e você não tem percebido isso porque você negou seus sentimentos. É uma boa apresentação que ele faz. Então, eles querem, de alguma maneira, verem o homem de uma maneira integral. A gente vai pontuar isso, mas antes de pontuar isso, a gente vai falar um pouco da história deles. Vamos tentar passar rapidamente aqui pela biografia de ambos, que tem muitas coisas em comum, e aquilo que eles têm em comum em suas biografias no caso do C.S. Lewis é o ateísmo, no caso do Schaeffer, digamos, ele era um agnóstico, né? Não tanto um ateu, mas alguém que não acreditava mais veementemente
na fé cristã como for estabelecida no mundo ocidental. Enfim, eles tiveram crises para poderem conhecer a realidade do Evangelho. Então, C.S. Lewis, Clive Staples Lewis, nasceu em Belfast, na Irlanda do Norte, em 1898. Seus pais, advogado Albert James, sua mãe, Florence Augusta Lewis, eles eram muito bem de vida. Eles vinham de uma família da aristocracia protestante, eles tinham influência. E Lewis ele cresceu em um ambiente onde a educação era extremamente importante. Então, a casa de Lewis tinha uma vasta biblioteca onde ele tinha acesso a todos e qualquer livro. Diferentemente de como muitos fazem, de proibir alguns livros, a leitura de alguns livros, na casa de C.S. Lewis isso não era proibido, pelo contrário, ele e o seu irmão Warren podiam ter acesso a qualquer leitura que eles quisessem ali da biblioteca de seu pai. Então ele foi estimulado desde cedo a ter um conhecimento teórico apurado a partir da leitura, por exemplo. Mas não apenas isso, seus pais, adiante de algumas dificuldades que C.S. Lewis tiveram na escola onde ele estudava, eles contrataram um pedagogo, Sir William Kirkpatrick. E William Kirkpatrick era um polímata, era, digamos assim, o melhor pedagogo conhecido ali daquela região. Ensinou Lewis latim, grego, ensinou Lewis filosofia, enfim, era alguém que tinha um conhecimento vasto de diversas matérias e influenciou Lewis em diversas áreas do saber, mas não apenas em diversas áreas do saber, mas no seu ateísmo. William Kirkpatrick fora, antes de se tornar ateu, um presbiteriano. E juntamente com os ensinos de William Kirkpatrick, que influenciou de fato também o ateísmo de Lewis, ele teve a fatalidade da morte de sua mãe quando ele ainda era criança, uma morte prematura que foi devastador para Lewis e para sua vida psicológica. Tanto é que ele retrata isso em alguns dos seus livros. Salvo engano, A Viagem de um Peregrino da Alvorada trata disso, quando um dos personagens, o Diggory, precisa cuidar da sua mãe, que estava extremamente doente. Então, o Lewis ele foi influenciado a viver um ceticismo real. E a partir de toda essa influência, tanto acadêmica quanto cética, ele vai, então, para a universidade aos 18 anos. Ele vai para Oxford, onde ele ganhou uma bolsa de estudos. E ali em Oxford ele ganha muitos prêmios. No entanto, antes disso, ele, no ano seguinte, é convocado para servir ao exército do Reino Unido durante a Primeira Guerra Mundial. E em 1917, servindo no exército, ele vai para a Primeira Guerra com o seu amigo Paddy Moore. E eles tinham uma relação realmente fiel de amizade. Eles fazem uma promessa um para o outro. A promessa era a seguinte: aquele que morrer vai deixar a família e o que ficar vivo vai ter que cuidar da família do seu amigo. E aconteceu que Paddy Moore morre e o C.S. Lewis ele precisa ficar cuidando então da senhora Moore. E ele cumpre com essa promessa. Assim que ele volta da guerra, ele estabelece família com a senhora Moore, não uma relação de marido e mulher, mas
Isso é uma parte que muitos biógrafos não sabem descrever muito bem, mas como o próprio C.S. Lewis não pontuou, e tendo em vista que a mãe de seu amigo era muito mais velha do que ele, pensa-se que de fato era uma relação de um filho para com a sua mãe, já que havia esse leque na vida do C.S. Lewis por causa da morte bem, bem cedo, né, da sua mãe. Então Lewis ele cuida tanto da irmã quanto da mãe do Paddy Moore, e ao retornar da Primeira Guerra Mundial, cumprir com sua promessa, ele retorna para a Universidade de Oxford, onde ganha muitos prêmios e se torna professor de língua e literatura inglesa em 1925. Aqui é interessante porque C.S. Lewis ele é um especialista em Idade Média. Tanto é que ele era conhecido como alguém que amava a Idade Média, alguém que gostava de ficar ali refletindo sobre esse período da história da humanidade. Tanto a Idade Média quanto o período renascentista é algo que trazia não apenas insights, mas também paixão a C.S. Lewis. E ele, de alguma maneira, criticava o snobismo cronológico que havia no entorno dele e da universidade, que estava vivendo aquele período modernista, onde havia extremamente a desprezo, ou até mesmo o snobismo em relação ao que aconteceu na Idade Média, desprezando e se esquecendo que fora na Idade Média que a gente construiu as bases da modernidade, da racionalidade, da ciência moderna e assim por diante. Mas C.S. Lewis era esse professor de língua e literatura ali na Universidade de Oxford, o qual se tornou extremamente proeminente devido à sua retórica e devido às palestras maravilhosas que ele dava naquele lugar. Então, as palestras de Lewis na universidade eram extremamente concorridas, porque ele era realmente muito bom naquilo que ele fazia. Em 1926, ele conhece o Tolkien e foi na convivência com o Tolkien que ele descobre que Jesus ele é um mito verdadeiro, né? Eles tinham um grupo chamado Inklings, e esse grupo, um grupo de literários, o qual C.S. Lewis e Tolkien faziam parte, semanalmente se encontravam tanto para motivar um ao outro, quanto para debater ideias. E é interessante que o Tolkien, olha só que legal, ele escreve o seu livro Senhor dos Anéis por insistência do Lewis, né? Para o Lewis parar de insistir para que ele escrevesse, ele escreveu. Isso é uma parte muito interessante, né, dessa bonita amizade. Mas nesses debates e nesses encontros, o Tolkien ele estava mostrando para Lewis que todo mito humano, na verdade, obviamente, Lewis sabia disso, mas era o tema da sua discussão, todo mito humano é uma reverberação dos anseios do coração que existe dentro do coração da humanidade. E Jesus, ele era a encarnação e resposta dos anseios presentes no coração humano, se tornando assim um mito verdadeiro. E refletindo nesse debate, enquanto eles conversavam, né, Tolkien e Lewis, ali no Adson's Walk, que é uma estrada bem bucólica que arrodeia uma ilha artificial dentro da Universidade de Oxford.
É um ambiente perfeito para se encontrar com a realidade de Deus, né? Lewis fica extremamente tocado e convencido pela forma como Tolkien compartilhou com ele a fé cristã. E no dia seguinte, ele vai com seu irmão Warren tomar uma moto para ir a um zoológico e passar aquele tempo com o irmão. E ele retrata isso no seu livro Surpreendido pela Alegria, que ele sobe na moto um ateu e desce da moto um cristão, né? Só que a descrição que ele faz dele mesmo é que ele é o cristão mais triste da história, porque naquele momento ele não tinha sentido nada. E que essa alegria foi se desenvolvendo à medida que a fé dele amadurecia. E assim que ele conhece as boas novas do Evangelho de Jesus. Então, em 1939 a 1945, ele se torna uma voz ativa na Inglaterra por meio de suas palestras na rádio da BBC de Londres. Palestras essas que traziam a esperança do Evangelho, obviamente tratavam de todo o escopo abrangente daquilo que o Evangelho pode fazer na sociedade. E essas palestras se tornaram o seu livro Cristianismo Puro e Simples, que a gente conhece muito bem. A partir dessa influência, pode passar aí, Lincoln, ele se torna a capa da revista Time, que reconhece a sua influência internacional e principalmente dentro do meio acadêmico, dentro da sociedade inglesa, diante daquilo que ele fez ao longo dos anos e principalmente nesse período tão difícil que a Europa viveu. E ser reconhecido na Time é como se você tivesse, não sei, 100 milhões de seguidores no Instagram. É isso, é algo muito grande. Você, para ser conhecido hoje, é um pouco mais fácil. Há 70 anos atrás, era extremamente difícil. Tanto é que há muitos de seus pares nós não conhecemos e provavelmente foram grandes pensadores e homens que também fizeram diferença no seu tempo. Entre 1950 e 56, ele escreve As Crônicas de Nárnia. Isso até dá um alívio, né, no coração quando a gente vê que ele passou 6 anos para escrever As Crônicas de Nárnia. A gente não precisa ter tanta pressa para escrever os nossos livros. Tanto é que, sob a influência do C.S. Lewis, então a gente se sente aliviado, né, quando a gente vê que ele passou 6 anos para escrever As Crônicas de Nárnia. Eu comecei uma história também, né, heróica, porque eu queria de alguma maneira escrever para os meus filhos, né, como escrever para os meus filhos sob uma perspectiva cristã com respeito à coragem, à moralidade, a não abrir mão dos seus princípios mesmo diante da pressão externa, dentre outras coisas, né? E o nome da minha saga é Os Guerreiros de Zot. É legal, é legal, eu gostei, mas ainda estou escrevendo. Em 1954, ele assume a cátedra de Língua e Literatura Medieval na Universidade de Cambridge, que é algo espetacular. Em 56, ele casa-se escondido com Joy Davidman, a qual em 1960 morre em decorrência de uma metástase de câncer de mama. E aí nesse ano ele escreve o clássico Anatomia de uma Dor.
aquela famosa frase, né, de que o sofrimento é um megafone de Deus, né, do C.S. Lewis. E, e é um fato interessante, né, ele caso escondido. O C.S. Lewis, ele preservava muito a vida dele. Então, muitos amigos não sabiam de muitas coisas sobre ele, porque ele era alguém que preservava a si mesmo. E aí, em 22 de novembro de 1963, ele faleceu. Então, a gente perpassou de maneira muito rápida a, a biografia do C.S. Lewis. A gente poderia citar mais alguns livros, como Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que é um livro sensacional, Abolição do Homem, Milagres, dentre tantas outras coisas espetaculares que o C.S. Lewis escreveu. Agora, o que é que a gente vê aqui? Um homem que levou em consideração os seus questionamentos em relação à realidade, em relação à realidade de Deus, em relação a seus próprios pressupostos quanto à não existência de Deus, por exemplo. Né? Muito bem. Schaeffer. Schaeffer é um dos caras que me levaram a desenvolver uma perspectiva teológica missional. Alguém que construiu em mim a necessidade de olhar para o outro, e olhando para o outro, compreender a visão de mundo que essa pessoa carrega e tentar, de alguma maneira, fazer com que essa pessoa enxergue, como a gente vai compartilhar aqui, a avalanche que está vindo para cima dela, enquanto ela está vivendo calmamente a sua perspectiva, sem enxergar as nefastas consequências daquilo que ela abraçou. Schaeffer me fez amar mais as pessoas. Schaeffer me fez valorizar mais a humanidade. Obviamente, né, ele está debaixo do Evangelho de Jesus. Jesus está acima dele, né? Mas eu falo assim porque a minha sensação, não sei se foi a sua sensação, quando eu li A Morte da Razão, eu tinha 18, 19 anos, verdadeira espiritualidade, a morte da razão, foi como se escamas dos meus olhos tivessem caído. Um negócio assim, espetacular, quando eu li Francis Schaeffer pela primeira vez. Então, Schaeffer, ele nasce em 1912, em Germantown, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Diferentemente do Lewis, a Schaeffer vem de uma família simples. Né? O seu pai era um homem comum e queria que Schaeffer ele seguisse por um caminho mais natural, voltado para aquilo que era comum à sua família. Ele queria que Schaeffer ele fosse alguém que trabalhasse com as mãos, né, com engenharia, com aquilo que o seu pai era acostumado a fazer. No entanto, ele não foi por esse caminho. Isso porque em meio a um ambiente que ele foi criado, um ambiente onde não havia nenhum estímulo a, a uma educação mais profunda, filosófica, teológica, bem como um ambiente liberal, porque a teologia liberal já estava tomando conta de várias igrejas ali nos Estados Unidos, e Francis Schaeffer fazia parte de uma igreja liberal. E uma igreja liberal não acredita nas escrituras, né? Trata a fé cristã como apenas uma expressão sociocultural e se reúne dominicalmente para um encontro comunitário, mas não para um encontro de fato onde você vai adorar um Deus que é vivo e intervém na história. Então, o liberalismo fazia parte da, da realidade do Francis Schaeffer. Aí,
em 1930, ele se converte. E a conversão dele se deu naqueles encontros de reavivamento que aconteciam nos Estados Unidos. Aquelas tendas de circo que o pessoal erguia, levantava, colocava uma placa: Deus está aqui, reavivamento, venha conhecer Jesus. E foi passando em frente e vendo esse movimento que Francis Schaeffer foi até lá e ouviu a pregação do evangelista Anthony Zeoli, que era um italiano-americano que estava ali pregando fervorosamente o evangelho. E foi naquele dia que Schaeffer levantou a mão, foi lá na frente, se converteu, né? Desse jeito. E no ano seguinte ele já começa os seus estudos teológicos, né? Numa escola, uma pequena escola de teologia. E é interessante que ele apresentava nessa pequena escola já uma postura cristã diferenciada. Era alguém que ajudava os seus amigos, mesmo quando esses amigos o tratavam de uma maneira não tão boa, né? Conta-se a história de que um desses amigos chegou bêbado e quem ajudou esse amigo bêbado a dormir lá no seu quarto e a se recuperar foi o próprio Schaeffer, né? Naquele ambiente onde ele estava, de alguma maneira, se dedicando aos estudos teológicos. Então, ele, em 1932, né, enquanto estudante, ele tem um encontro com a sua esposa, Edith Schaeffer. E é um encontro bem inusitado, porque eles estão ouvindo uma palestra de um teólogo e um pastor liberal que estava questionando pontos centrais da fé cristã. Questionando pontos centrais da fé cristã, no meio daquela multidão, Schaeffer levanta a mão. Né? Edith Schaeffer fala que antes dela levantar a mão, porque ela queria levantar a mão também, para contrariar os ensinos que estavam sendo falados por aquele pastor liberal. E Schaeffer levanta a mão e começa a contradizer e refutar de maneira profunda, filosófica, bíblica, aquilo que aquele pastor estava falando, e Edith fica realmente impressionada com a atitude dele. E terminando aquele encontro, a Edith se aproxima dele para conversar e eles saem juntos da igreja, indo em direção à casa da Edith Schaeffer. E poucos, né, que não conhecem, aliás, muitos que não conhecem a vida do Francis Schaeffer não vão saber que Edith era de uma família de missionários e tinha muitos amigos famosos, né? Então era uma família de missionários que recebia na sua casa os professores lá de Westminster, o Machen, o Gresham Machen, era um deles, escreveu Cristianismo e Liberalismo, é um clássico da teologia reformada. E eles, né, obviamente, vão conversando sobre o momento que eles vivem como igreja e vão conversando sobre teologia e acabam se apaixonando um pelo outro e formando família. Em 1935, a Schaeffer vai estudar no seminário de Westminster, onde ele encontra Cornelius Van Til, Gresham Machen, dentre outros. Mas em 1937, ele, juntamente com outros professores e líderes do seminário de Westminster, eles deixam a Igreja Presbiteriana Americana e fundam a Bible Presbyterian Church, bem como o Faith Seminary.
E é interessante que isso acontece porque eles estavam discordando da maneira como os outros líderes estavam tratando os pastores que eram mais abertos em relação a algumas práticas, por exemplo, fumar, por exemplo, a dançar, ou os pastores liberais também. Então, Schaeffer era de uma ala mais radical. Ele era fundamentalista. Esse é o início da igreja fundamentalista. E por causa disso, ele se separa, né? Mas, enfim, a gente vê, né, como Deus moldou a vida de Schaeffer de uma maneira poderosa. Porque digamos assim, esse primeiro Schaeffer, extremamente afeiçoado a uma teologia consistente, uma prática cristã mais rígida em termos de usos e costumes, ele se torna mais gracioso quando ele mais uma vez revisita as suas convicções e confessa seus pecados e percebe que precisa de transformação, como a gente vai ver aqui mais para frente. Em 1947, após a Segunda Guerra Mundial, ele viaja para a Europa como um emissário especial da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos para saber a situação das igrejas naquele momento. É interessante que ele tem um encontro com Martin Lloyd-Jones e com outros pastores, e ele percebe também que pior do que a devastação causada pela guerra em termos materiais é como a Europa estava se perdendo teologicamente. E isso chamava muita atenção de Schaeffer, por isso que ele pode passar. Em um segundo momento, ele vai como missionário definitivamente para a Europa, estabelecendo-se primeiramente na Holanda e depois em Lausanne, na Suíça. Lá na Suíça, né, no vilarejo de Champery, ele, digamos assim, inicia aquilo que viria a ser a L'Abri. Né? Ele abre a casa dele para receber adolescentes, amigas das suas filhas, e recebendo essas amigas, querendo saber como está o coração delas, querendo saber as questões que elas carregam, respondendo essas questões na linguagem que elas têm, o que gerou uma crise, tanto para o vilarejo, porque o vilarejo de Champery, naquela época, era um rincão católico, e isso fez com que a comunidade católica se levantasse contra essa família e expulsasse, tentasse de alguma maneira tirar os Schaeffers daquele lugar. Tanto é que eles foram expulsos da Suíça. Mas, graças a uma reviravolta, eles continuaram naquele lugar e saíram desse quintão católico para o quintão protestante, que é onde eles puderam abrir, né, L'Abri, lá no Chalé Le Menez. Depois a gente vai compartilhar como foi que eles conseguiram comprar o Chalé Le Menez, né, lá no quintão protestante. No entanto, aqui acontece algo extremamente importante, né? À medida que o tempo passava, que eles estavam ali na Suíça, Schaeffer ele entra numa crise espiritual muito séria, onde ele fala para si mesmo e ele fala para sua esposa que ele precisa se isolar.
e que nesse tempo de isolamento ele precisa revisitar todas as suas convicções cristãs, aquilo que fez com que ele de fato abraçasse a fé cristã, e revisitando a ver se correspondia à realidade das coisas, e se correspondia à realidade das coisas, ele abraçaria de uma vez por todas, ou ele negaria de uma vez por todas a fé que ele abraçou. E essa crise, ela foi também maximizada a partir da percepção de que o evangelho que ele vivia como cristão e o evangelho que ele vivia dentro das organizações cristãs não era um evangelho que refletia o caráter de Cristo. Não era o evangelho que refletia a realidade das escrituras. E é muito interessante que essa crise vem a partir de uma carta também. Essa crise vem também a partir de uma carta que ele recebe do Calbart, porque eles, juntamente com a comissão, vai visitar o Calbart para entender mais o seu pensamento. E Calbart recebe eles calorosamente. Eles ouvem o Calbart, eles tomam aquele chazinho com o Calbart e vão embora. E chegando no seu concílio, desce a lenha no Calbart, por causa, obviamente, de todos os erros teológicos que existem na perspectiva bartiana, no neo-ortodoxismo, né? E Calbart, ele escreve em profunda frustração e decepção. Descasca, é uma carta sensacional. E mostra a maneira rude, sem amor, sem misericórdia e compaixão que eles agiram com ele. Foi um golpe baixo. Isso realmente fez com que Schaeffer refletisse sobre a maneira como ele estava vivendo a sua fé cristã. Enfim, então Schaeffer tem essa crise, e nessa crise a Edith Schaeffer, relatando os seus relatos biográficos, diz que ela ficava orando, intercedendo pelo marido, e só acalmava o coração quando ouvia os sonidos das canções de adoração de Schaeffer vindos do sótão. E ela falava, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. E foi a partir dessa crise, então, que vai surgir L'Abri, né? L'Abri surge a partir desse momento que eles precisavam mudar do vilarejo de Champery para o Ricão protestante. E Edith Schaeffer, ela faz uma oração. Depois de muita busca por alguns lugares e sem conseguir alugar nenhum lugar, ela retrata essa oração, ela escreve essa oração. E nessa oração que ela escreve, eu acho que eu posso procurar aqui. Só um minuto. Dá um minuto que eu vou pegar essa oração aqui. Deixe-me procurar só um minuto. Tá aqui, ó. Eu vou ler o relato dela, tá? Diz assim: ó Pai Celestial, perdoe-me por minha insistência em colocar minha vontade hoje. Eu realmente quero a sua vontade. Por favor, ajuda-me a ser sincero em buscá-la. Perdoe-me por fechar a porta para a possibilidade de seus planos serem totalmente diferentes para os próximos passos das nossas vidas. Oh God, eu estou disposta a viver em uma favela, se esta é a tua vontade. E aí, no meio da oração, ela relata, eu senti surgir uma fé no Deus de Elias, Daniel e José, e orei. Mas Deus, se você deseja que nós fiquemos na Suíça, se a sua palavra com respeito a L'Abri significa estarmos nestas montanhas, então eu sei que você é capaz de encontrar a casa e guiar-me até lá na próxima meia hora.
nada é impossível para você, mas você terá de fazer isto. Eu não irei falar com ninguém para não quebrar o nosso trato. Ela sai de casa enquanto ela caminhava pelas ruas principais dos Alpes, em meio à multidão que descia das estações de esqui. Ela ouviu uma voz de um corretor de imóveis lhe chamando: Madame Schaefer. Ela respondeu. Ele perguntou: você já encontrou a casa que está procurando? Ela achou até estranho, né? Ela respondeu: ainda não tinha encontrado nada. Então ele levou ela em um chalé que ficava na região, o chalé Les Melez. Chegando lá, ela relata que fazia meia hora que ela havia feito aquela oração. E aí, eles precisavam de 8.000 francos suíços, eles não tinham nada, mas aí foram procurar nas suas economias e acabaram encontrando aqueles 8.000 francos suíços para fazer primeiro pagamento pelo chalé Les Melezes. Né? E esse chalé Les Melezes é histórico, né? Por lá passaram príncipes, por lá passaram grandes teólogos, por lá passaram grandes artistas e pensadores. E foi a partir de lá que Francis Schaeffer influenciou o mundo, né, em seu ministério L'Abri, o que enche de fato meu coração. Né? L'Abri era uma casa onde ele recebia pessoas do mundo inteiro para compartilhar as questões do coração e da alma. É interessante que eles passavam ali uma temporada, e nessa temporada, cada um que chegava lá era entrevistado, geralmente pelo próprio Schaeffer, que fazia um cronograma personalizado para que cada um estudasse. Ele tratava as pessoas de maneira muito, muito pessoal. Você precisa estudar isso. Não, você vai estudar isso. A partir das dúvidas que cada um tinha. Né? Vocês vão escutar isso que a gente tem gravado aqui. Enfim. Em 55, ele pede demissão da missão que enviou ele. Ele já tinha saído também da igreja presbiteriana. E ele faz isso porque ele percebia que as pessoas não tinham o mesmo coração que ele. Porque o pessoal estava mandando ele parar de abrir a porta da casa deles para receber jovens com questões quaisquer. Era algo nesse sentido, sabe? Eles estavam querendo acabar com a missão de Schaeffer. Você está aí só recebendo jovens na sua casa com questões? Olha só. E aí ele escreve uma carta pedindo demissão. Tá bom, eu me demito. Ele não tinha mantenedor, não tinha nada. E decidiu, é interessante, em manter-se apenas por meio de oração. Não conversou com ninguém. Deus vai nos sustentar. E olha o que Deus fez, né? Em 1960, ele se torna capa da revista Time também, com o título Missão aos Intelectuais. Né? O Schaeffer ele influencia muitas pessoas, inclusive a direita americana se apropria, né, do pensamento schaefferiano, ainda que ele, digamos assim, não seja alguém que se articulou politicamente. Ele, digamos, era um conselheiro do presidente, Ronald Reagan. Né? Obviamente, ele queria que os princípios cristãos fossem vividos na sociedade, então ele queria que os cristãos se envolvessem em política, mas ele não era alguém que, de alguma maneira, se entregava apaixonadamente à política nesse sentido, né? Mas a influência dele foi notável, tanto é que no ano da sua morte, depois de uma luta severa contra o câncer, ele recebe uma carta do presidente Ronald Reagan, também do ministro da Inglaterra, devido à grande influência que ele tinha como pensador. Então, olhando essas duas biografias e olhando esses homens que fizeram grande diferença
na apologética cristã, a gente encontra alguns pontos em comum nas suas perspectivas apologéticas e em seus pensamentos. Primeira coisa é que eles conseguiam olhar para o homem de uma maneira integral. Obviamente, isso vem da perspectiva cristã, da perspectiva de Imago Dei, da perspectiva de coração, né? Contrariando a todo o contexto modernista e como ele costumava falar, Francis Schaeffer, da moderna modernidade, eles conseguiam olhar para a humanidade não apenas sob um viés, não apenas sob um aspecto da realidade, não apenas sob um olhar, mas o ser humano por completo, por isso que fizeram tanta diferença no seu viver evangelístico e apologético. E olhando para a integralidade do ser humano, eles obviamente consideravam a racionalidade humana como dádiva divina, e a partir da racionalidade humana, nós podemos ter uma comunicação efetiva para mostrar que muito do pensamento que as pessoas abraçam não condiz com a realidade como a realidade é. Então, C.S. Lewis ele dizia o seguinte: não creio que a minha fé em Cristo seja a conclusão de um processo irracional. Ela é a coisa mais racional do mundo. Francis Schaeffer ele dizia: não pedimos que o homem abandone a razão, antes pedimos que ele venha à razão. Tanto é que ele, ao escrever o seu livro A Morte da Razão, traduzido, né, em português como A Morte da Razão, em inglês Escape from Reason, um escape, né, da razão, né, uma fuga para a razão. Ele vai provar, né, argumentando que toda e qualquer perspectiva que nega a realidade de Deus, ela está negando a realidade. Ela está negando a sua própria atividade racional, né? E o Francis Schaeffer faz isso com maestria quando ele demonstra todo o processo de mudança epistemológica que aconteceu na academia, né? Saindo de um pensamento de antítese para um pensamento de síntese, saindo de um pensamento de certo e errado para um pensamento onde a verdade ela pode mudar dependendo da geração, dependendo do contexto, dependendo de como as coisas caminham, dependendo das pessoas, né? A perspectiva de síntese hegeliana vai mostrar que a verdade ela não é absoluta. E Francis Schaeffer vai combater, de fato, essa perspectiva, porque essa perspectiva foi, de alguma maneira, não apenas abraçada pelo pensamento metodológico científico, mas pela moral e pelo pensamento social, o que fez com que a humanidade perdesse a sua própria hombridade, algo que ele vai tratar disso muitas vezes. No entanto, quando eles olham para a fé cristã, diferentemente daquilo que somos por vezes acusados dentro da academia, em nossos encontros com pessoas que têm títulos acadêmicos ou que estudam ciência, a gente não nega a nossa racionalidade para vivermos a realidade de Deus. Pelo contrário, a nossa racionalidade aponta de maneira veemente para o Deus que aí está. E negar isso, na verdade, é partir para um caminho de irracionalidade. E Schaeffer e C.S. Lewis vão mostrar isso de uma maneira extremamente poderosa em seus livros, né? O Deus que intervém, a morte da razão, o Deus que se revela, a trilogia clássica do Schaeffer, né? A C.S. Lewis, tanto em Cristianismo Puro e Simples, quanto na Abolição do Homem, e principalmente na Abolição do Homem, eu acho que é um dos livros apologéticos mais
profundos do Lewis, ele vai demonstrar isso, né? Que o homem moderno e o homem pós-moderno é o homem que negou a razão. Pode passar. Então, eles entendiam que a arte e a beleza, ele aponta para a realidade de Deus, apontam para a realidade do Deus que está aí. A arte e a beleza revelam os anseios que existem dentro do coração humano, e esses anseios não encontram resposta dentro da realidade que nos cerca. Por isso que eles apreciavam tanto dela. E à medida que o homem se afasta de Deus, ele vai se tornando mais feio. A beleza acaba. Tudo vira carnaval. A beleza no carnaval, o que há de belo no carnaval é graça divina. O que há de arte no carnaval é graça divina. Mas o carnaval sempre acaba em cinzas, né? É terrível. É bebida, prostituição, traumas sexuais, enfim. Então, a feiura faz parte de uma humanidade que rejeita Deus. Por outro lado, a beleza, né, diz C.S. Lewis, fere o nosso coração. Ela é uma mensagem. A beleza não é um mero ornamento, mas um chamado. Cara, isso é fantástico. Por isso que eu adoro artes. Né? Hoje, eu deixei de ir no meu encontro, cara, da companhia de artes que a minha esposa faz parte, uma apresentação espetacular de Natal. Eles não são cristãos, mas só música cristã, porque a maestrina, ela é cristã evangélica da primeira igreja presbiteriana aqui do Recife, a Rosemary, uma mulher fantástica, enfim. Tava lá a orquestra, a dança, coral. Falei, não vou porque eu tenho uma live para fazer. Mas não tem problema não. Isso sempre remete para a realidade de Deus. A arte sempre remete para o belo. Né? O homem anseia por beleza, justiça e verdade. Já aponta, né, os grandes filósofos. E esse anseio ele encontra âncora na realidade de Deus. A criação não é apenas funcional, já dizia Schaeffer, ela é bela. A beleza da criação revela o caráter de Deus que fez todas as coisas. C.S. Lewis ainda, né? A grande arte tem o poder de nos lembrar que nós somos pequenos. Isso é sensacional. Né? Principalmente quando você entra naquelas grandes catedrais e você vê a suntuosidade das catedrais e você vê as pinturas, né, que tem nas grandes catedrais, e você fala, nossa, que maravilha, e como eu sou pequeno, né, diante de tamanha grandeza. E também Schaeffer entendia que a arte é um dos meios mais poderosos de comunicação de uma cosmovisão. Isso é importante. A arte, ela fala, a arte, ela revela aquilo que ela pensa, né? Basta assistir os seus filmes aí na Netflix e perceber o que existe por trás de muito daquilo que você está assistindo. Pode passar. Também as afeições eram consideradas, tanto por Lewis e Schaeffer. É importante, né, trazer à tona esses pressupostos que compõem o pensamento schaefferiano e lewisiano, porque isso vai fazer com que a gente entenda o seu caminho apologético, a maneira como eles faziam a apologética, a maneira como eles alcançavam o coração das pessoas.
C.S. Lewis, falando sobre afeições, ele dizia o seguinte: se encontra em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Olha só que poderoso isso. Schaeffer, ele dizia assim: um homem tem grandeza, porque foi feito à imagem de Deus. E é por isso que os seus anseios por significado, beleza e amor existem. Então, quando o ser humano ele olha para si mesmo a partir de uma perspectiva ateia, ele precisa negar o amor. O amor não existe. O amor é mecânica, então é mero instinto. E se o amor é mero instinto, por que o homem é violento? Por que o homem é egoísta? Por que o mal existe? Ele não consegue viver com isso. Então, ele cai no mesmo desespero de Freud, quando declarava que a humanidade é puro egoísmo, certo? Então, eu não consigo olhar para a humanidade de uma maneira positiva. Só que quando eu olho para mim mesmo, eu percebo que em mim existem anseios por significado, por beleza, por amor. E que esses anseios precisam ser satisfeitos. Eu não posso negá-los. E eles compreendiam isso muito bem. Pode passar? Eles também viam o ser humano como ser moral. Né? C.S. Lewis ele dizia o seguinte: uma lei moral não é simplesmente um fato sobre o comportamento humano, é algo que nos deixa desconfortáveis quando deixamos de obedecê-la. C.S. Lewis realmente sabia que havia um quê de culpa na sociedade que abandonou o tal, que ele fala lá na abolição do homem, que abandonou essa lei natural que rege o mundo inteiro, que abandonou as virtudes. Tanto ele cita até Platão, né, que nós deveríamos educar os nossos filhos às virtudes. E essas virtudes são baseadas em quê? Nessa lei moral, que o apóstolo Paulo fala assim, que Deus escreveu no coração do homem a sua lei. Romanos, capítulo 2. Francis Schaeffer dizia assim: um homem moderno suprime a verdade que conhece através da criação e através dos impulsos morais do seu próprio coração. Então, eles, quando se deparam com alguém que nega a realidade de Deus, se deparam com um homem que tem moralidade. E de onde vem essa moralidade? E a partir dessa pergunta, obviamente, eles vão construir sua argumentação e vão tentar, de alguma maneira, trazer essa pessoa para a realidade de Deus, para a realidade do Evangelho. Pode passar. Também a epistemologia, eles entendiam que o mundo exterior, que o outro era real e não era apenas uma demonstração do sujeito, não era apenas uma projeção do sujeito, mas que o mundo externo ele é real e que eu posso ter um conhecimento objetivo do mesmo, ainda que seja por parte de um sujeito que tem uma cosmovisão. E isso é muito interessante porque quando C.S. Lewis e Schaeffer se aproximam das pessoas, eles entendem que não existe campo neutro para a apropriação da realidade. Não existe campo neutro para a aproximação de um sujeito e do seu objeto. Eles entendem que uma cosmovisão ou uma ideologia dá acesso à maneira pela qual eu faço ciência, a maneira pela qual eu olho para o mundo, a maneira pela qual eu olho para o outro. Então, a sua teoria do conhecimento, a sua epistemologia, levava em consideração essa realidade. As pessoas olham para o mundo a partir de lentes. Tanto é que C.S. Lewis, no livro As Crônicas de Nárnia, mostra portais que as pessoas precisam entrar para enxergarem a realidade. Esses portais é o quê? É cosmovisão. O livro O Sobrinho do Mago tem vários portais. O guarda-roupa,
o leão guarda-roupa é feiticeira, né? Você entra pelo guarda-roupa, né, para viver a realidade de Nárnia, né? Então, pelo qual portal você enxerga a realidade? Genial, genial, sensacional. Enfim, a C.S. Lewis afirma, né, o que é não depende daquilo que nós pensamos, existe uma realidade externa. Francis Schaeffer, né, o homem feito à imagem de Deus, pode conhecer algo verdadeiro sobre o mundo que aí está. E aqui é muito importante porque eles quebram com o ceticismo de David Hume, eles abraçam uma perspectiva realista, de senso comum, né, do Thomas Head. No entanto, eles têm a compreensão de que o homem sem Deus não consegue viver a verdade completa. Não consegue viver a realidade completa. Pode passar. Também eles entendem que aquilo que nós aprendemos, o que aprendemos com a experiência depende do tipo de filosofia que trazemos para a nossa experiência. Ou seja, existe uma cosmovisão por trás da perspectiva epistemológica de ambos. Também não há terreno neutro para o cientista ou filósofo. Seu trabalho repousa sobre pressuposições sobre a realidade, a moralidade e a epistemologia. Schaeffer já mostrava isso, né? Quando você vai compartilhar sobre a fé cristã, né, vem aquela pessoa, né, falando para você, você tem uma série de preconceitos, por isso que você olha para as coisas desse jeito. Como se ela tivesse num campo neutro, né, para olhar para a realidade, quando na verdade ela também é cheia de preconceitos e ela carrega percepções da realidade que a cerca a fim de afirmar aquilo que as coisas são. Pode passar. Então, eles, ainda falando sobre epistemologia, eles vão levar em consideração o sujeito, eles vão levar em consideração o pecado, eles vão levar em consideração aquilo que, de alguma maneira, mexeu com a vida psicológica dessa pessoa que se aproxima da realidade. Pode passar. Então, e aí é onde a gente chega nos pontos em comuns que eles têm em relação ao método apologético que eles abraçaram. E a primeira coisa que eles levam em consideração é como nós nos comunicamos com o descrente. É como nós nos comunicamos com aquele que não conhece o evangelho. Né? O C.S. Lewis ele dizia o seguinte: o nosso trabalho é apresentar aquilo que é atemporal numa linguagem particular de nossa própria era. Então é trabalho. Ele continua: você deve traduzir cada pedaço de sua teologia para o vernáculo, ou seja, a linguagem do povo. Se você não pode traduzir seus pensamentos para uma linguagem popular, então seus pensamentos estavam confusos. Isso é muito importante quando nós queremos comunicar o evangelho. A gente precisa falar a linguagem das pessoas. E essa era a preocupação essencial, tanto de Lewis quanto de Schaeffer. Schaeffer, quando ele escreve A Morte da Razão, ele faz alusão a alguém que vai para o estrangeiro. E ele diz assim: a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer é aprender a linguagem do outro. Para comunicar com o outro, eu sou um estrangeiro, eu preciso aprender a linguagem do outro. E aí ele faz a relação com o evangelho. Ele está dizendo assim: essa geração, vocês não entenderam essa geração negou a verdade. Aquilo que você fala sobre Deus, sobre Jesus, eles nunca vão compreender. É uma outra linguagem. Você não comunica, porque você não fala a linguagem deles. Porque você não entendeu o mundo que eles estão vivendo, porque você não entendeu os anseios do coração desse povo. Como você não fala a linguagem deles, o evangelho
é extremamente abstrato, não faz sentido. Então eles tinham essa intensa preocupação com comunicação. Preciso falar a linguagem das pessoas. Pode passar. Eu não vou ler tudo isso porque eu já passei demais da hora, mas é exatamente esse retrato de um trabalho onde nós precisamos necessariamente entender as questões que as pessoas têm abraçado no momento que nós estamos compartilhando o evangelho. Eu preciso conhecer a visão de mundo da outra pessoa, eu preciso entender o coração da outra pessoa, eu preciso ser um bom ouvinte antes de mais nada. Pode passar? E aí vem o método de C.S. Lewis. Não é tão comum, por isso que eu coloquei assim, pontos não tão comuns. Né? Qual seria o método, então, de C.S. Lewis de apresentar a verdade do Evangelho? O método apologético de C.S. Lewis é subversão pela surpresa. E o que seria a subversão pela surpresa? Quem falou isso foi Os Guinness. Né, o ato retórico de conduzir o ouvinte em direção a uma conclusão esperada e, no último momento, subverter as expectativas com a verdade que ele mesmo não via chegando. Jesus conversando com a mulher samaritana. Pode me dar um pouco de água? Como você, sendo judeu, pede água para uma mulher samaritana? Se você soubesse quem é que te pede água, este te daria água viva, você não precisaria mais voltar aqui para pegar água nesse poço. Aliás, você não teria mais sede, desculpa. Você não teria mais sede. E aí o que é que a mulher samaritana fala? Dá-me dessa água que eu não quero mais voltar aqui nesse lugar. Aí vem a surpresa. Então vai e chama teu marido. Eu não tenho marido. Como assim eu não tenho marido? Porque você teve 5 maridos e esse que agora você está não é teu marido, não é isso? Foi surpreendida. As parábolas mostram muito isso. Subversão pela surpresa. Tá caminhando para uma conclusão óbvia, mas de repente acontece algo inesperado, completamente diferente. E por que C.S. Lewis fazia isso, né? Para fazer com que as pessoas não travassem a comunicação por causa de seus preconceitos. Por isso que ele escreveu tantos livros. Ele queria demonstrar a verdade do Evangelho a partir disso. É interessante, essa citação é muito importante, mas antes dela eu vou falar algo que o Lewis falou. Ele dizia assim: ninguém se torna ateu porque leu um compêndio naturalista, materialista, que afirmava que Deus não existe. As pessoas se tornam ateus porque no seu entorno existem muitas pessoas trabalhando, apresentando a ela que Deus não existe. É a mídia, é a academia, é o hospital, é a medicina, é o jornal que ela lê. Ao seu redor, ela está sendo manipulada a essa mentira. Então, por isso que ele toma a decisão de escrever numa linguagem fantasiosa que revelava verdades profundas. Quem é Aslan? Um leão que morre por aquele que traiu ele, né? Aquele que traiu o grupo, que se entregou à feiticeira, né? Ou até mesmo quando ele escreve que algumas pessoas elas são tomadas por essa névoa trevosa que faz com que elas sejam anestesiadas por uma realidade maléfica e elas nem percebem isso. Né? Tem muitas figuras assim nas histórias de C.S. Lewis e alguém precisa lá salvá-la, tirar elas desse ambiente.
Então, Lewis ele dizia o seguinte: supondo que, ao lançar todas essas coisas em um mundo imaginário, despojando-as de suas associações com vitrais e escolas dominicais, e fazendo-as aparecer pela primeira vez em sua potência real, não seria possível assim driblar esses dragões vigilantes? Isso é muito especial, isso é muito interessante. Ele usava da linguagem, ele usava da fantasia, ele usava das suas histórias para driblar esses dragões vigilantes, ou seja, para quebrar preconceitos, para que, de fato, na sua comunicação do evangelho, as pessoas pudessem ser tocadas e abençoadas. Schaeffer, já no seu método apologético, ele defendia a remoção de tetos. Ele é conhecido como um pressuposicionalista. E por que ele é conhecido como pressuposicionalista? Porque ele aplicava o pressuposicionalismo quando ele ia compartilhar do evangelho, né? E em que consistia o método schaefferiano? Em você pegar o não crente e fazer com que ele levasse em consideração todas as consequências nefastas e positivas, porém nefastas, do seu pensamento. Por exemplo, se eu não acredito em Deus, como é que eu olho para o valor humano? A partir da perspectiva naturalista de que o mais forte deve dominar, e se o mundo é assim, o mais forte deve dominar, e não há prevalecência do amor, que tipo de sociedade que eu vou erguer? Uma sociedade violenta, uma sociedade onde eu vou lutar por mim, não pelo outro. Então, eu vou conduzir o outro à perspectiva final, a consequência final do seu pensamento. Ao mesmo tempo, eu mostro para essa pessoa a realidade que ela está posta ao mundo ao seu redor. Esse, digamos assim, o campo comum entre o cristão e o não cristão, é a realidade à nossa volta, é o mundo ao nosso redor, é a hombridade em nós, é a imago Dei, as afeições que a gente tem, as aspirações que a gente tem, certo? E a partir dessa realidade que nos cerca, e a partir da nossa hombridade, eu mostro que o pensamento dessa pessoa está completamente diferente daquilo que a realidade é. Porque se a fé cristã é verdadeira, toda e qualquer perspectiva que nega a realidade da fé cristã, ela é necessariamente falsa, ainda que toque partes da verdade. Mas o que seria uma grande mentira? Uma grande mentira é, de fato, você, com sutileza, revelar algo verdadeiro, mas que a conclusão disso leva você a uma situação extremamente pervertida daquilo que é real. E Schaeffer, ele realmente tinha esse dom de trazer à tona a realidade. Então ele chamava isso de remover o teto. E essa é a ilustração, né, de remover o teto. Tem uma grande avalanche vindo sobre você. Então, essa é a visão de Schaeffer, né? Ele está ali nos Alpes suíços, vendo neve e por vezes, vendo alguma precipitação nesse sentido. E ele fala, tá vindo uma avalanche sobre sua casa e você não está vendo. E essa sua casa, ou esse teto, é a maneira como você enxerga a realidade, é a maneira como você enxerga o mundo. E quando é retirado esse teto, que faz você enxergar o mundo como o mundo é, você entra em desespero. Você precisa entrar em desespero, você precisa entrar em choque. Você precisa sair de sua zona de conforto. Saindo da sua zona de conforto, você precisa perguntar, então, o que é que eu devo fazer? A partir disso, você
prega o evangelho, você apresenta Jesus, você apresenta como um cristão deve ser, você apresenta o que significa viver as belas e maravilhosas consequências da fé cristã. Então, eu vou ler aqui esse parágrafo, é algo bem grande, que retrata muito bem a metodologia schaefferiana aplicada no embate evangelístico. Apologética não é simplesmente para você demonstrar que o seu pensamento é mais plausível, mais verdadeiro do que o pensamento do outro. Pelo contrário, a apologética é uma atitude de amor por alguém que precisa ser salvo. E Schaeffer carregava muito bem isso no coração, Lewis também. Então, Schaeffer ele dizia o seguinte: é impossível para qualquer indivíduo ou grupo não cristão ser consistente com seu sistema de pensamento em sua lógica ou prática. Assim, sempre que encaramos o homem do século XX, não importa se um homem brilhante ou a pessoa mais simples e comum do mundo, um acadêmico universitário ou um marinheiro, estaremos sempre diante de uma pessoa sob tensão. E essa tensão trabalhará ao nosso favor na medida em que estivermos conversando com ela. Isso é muito importante. Quem vive fora do evangelho, quem vive fora da realidade de Deus, está sob a tensão da realidade. Está sob a tensão das suas aspirações, que não podem ser de forma alguma supridas na realidade desse mundo. Se ela ainda não está vivendo essa tensão, vai vir a crise. E quando a crise vier, ela vai enfrentar essa tensão. E muitas delas não resistem. Por isso que a gente vê aí um imenso número de pessoas com ansiedade, síndrome do pânico, depressão e suicídio. Não consegue resistir ao seu sistema de cosmovisão, a sua visão de mundo, não consegue suportar uma realidade tão difícil que é a realidade que a gente vive. Elas estão sob tensão. Pode passar. Se eu não soubesse disso pela palavra de Deus e pela experiência pessoal, eu não teria coragem de me intrometer nos meios em que me intrometo. Com certeza. O homem pode até tentar esconder essa tensão e você pode ter que tentar ajudá-lo a identificá-la, mas em algum lugar haverá sempre um aspecto incoerente. E ele terá se colocado numa posição que não poderá manter até o fim. E não estamos falando apenas de um conceito intelectual de tensão, mas do que está envolvido no que ele é como ser humano. É verdade, não é apenas uma contradição no seu pensamento, é uma verdade existencial. Pode passar. No ponto de tensão, a pessoa não está muito coerente com o seu sistema de pensamento, e o teto é a proteção contra os golpes do mundo real, tanto interno quanto externo. Eu preciso me proteger, preciso justificar a maneira que eu estou vivendo, eu preciso colocar alguma coisa para defender aquilo que eu vivo, aquilo que eu penso, os traumas que eu vivi, enfim. Ele funciona como aqueles enormes rampas construídas nas encostas das montanhas para proteger os veículos contra os deslizamentos de terra e pedras que, de quanto em quanto, precipitam-se montanha abaixo. A avalanche, no caso dos não cristãos, representa um mundo real e anormal, caído, que o rodeia. O dever do cristão é de amorosamente remover esse teto, permitindo a verdade do mundo externo e do que o homem é precipitar-se sobre ele. Quando se move o teto, as pessoas ficam expostas e ficam feridas sob o peso da verdade das coisas que existem. Isso é... Não, pode passar. Isso é difícil de fazer. Porque você precisa ser um bom ouvinte, você precisa ser alguém cheio de compaixão, você precisa conhecer bem o pensamento do outro, por isso que o cristão ele precisa, e principalmente aqueles cristãos que
querem, de alguma maneira, fazerem diferença dentro da universidade, querem, de alguma maneira, evangelizarem mundo afora, querem evangelizar na sua cidade ou mundo afora, elas precisam estar atentas aos movimentos culturais do momento. Elas precisam compreender a pessoa com que ela vai se encontrar, elas precisam dedicar tempo a uma reflexão séria sobre isso para que o evangelho seja comunicado de maneira plausível, compreendida. Então, quando a gente pega Lewis e Schaeffer, colocando eles em perspectiva, vendo a maneira como eles viveram e vendo a maneira como eles lidaram com o mundo ao seu redor, a gente vê dois homens cheios de amor. Tanto é que o Schaeffer dizia que a maior apologética é o amor. A gente vê homens que acolheram pessoas em seu desespero e apresentaram o Evangelho de Jesus, levando em consideração as histórias de vida dessas pessoas, mas não se eximindo de revelar a elas as inconsistências, de revelar a elas os desvios morais e os pecados, revelar a elas a, a falta de coerência com a realidade de seus pensamentos, de suas crenças, e, por fim, apresentar a elas a realidade de Deus. Então, como não dá para necessariamente colocar eles assim, de maneira restritiva dentro de um pensamento apologético, porque eles perpassam por várias escolas e eles sempre tomam em mãos várias ferramentas para falar de Jesus. Eu concluiria dizendo que na vida de Schaeffer e Lewis, a apologética é uma arte, pois ela está lidando com as mais variadas formas de cultura, personalidades e estilos de vida, e por isso requer a sensibilidade de um artista, não uma metodologia mecânica de como conduzir o outro para Deus. E é com essa frase que eu finalizo a minha apresentação. Cara, era para ser 50 minutos, foi 2 horas, né? Desculpa. Teu áudio tá. Irmão, cara, eu acho que não teria como ser em menos tempo diante de tudo que você trouxe para nós hoje, sobre o Lewis, sobre o Schaeffer, sobre essa apologética cultural que eles fizeram, fazem tão bem, e acima de tudo, observando neles esse modo de fazer apologética olhando o outro. Não uma apologética distante, né? Não uma apologética teórica, de gabinete, mas uma apologética que você vê nessa apologética, o que a gente sempre fala muito sobre a apologética como um instrumento desse encontro missional com a cultura, Uhum, sabe? uhum. E isso que você trouxe do Lewis, do Schaeffer, da integralidade da espiritualidade cristã, na beleza, na arte, na razão, na comunicação. Cara, isso é belo. Isso é belo. Isso é belíssimo. Então não Que tinha como bom, ter cara. pouco tempo mesmo. Nossa, é isso aí. Eu acho que falar de Schaeffer de Lewis vai levar a gente a essa suspensão do pensamento para a apreciação da beleza. Né? Exato, É, exato.
é transcendental e extremamente racional. Sim, sim. E que desperta esse maravilhamento, né, em nós, ainda mais, né, por Deus, a beleza, a perfeição de Deus, cara, um negócio surreal, 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 surreal. Meu irmão, olha, eu quero te agradecer, cara, quero te agradecer mais uma vez por estar conosco novamente aqui no Nefi, agradecer você por aceitar o nosso convite, agradecer a você por falar sobre esse tema, que a gente não, eu particularmente, eu nunca vi nada parecido no YouTube ou no Spotify, nunca vi ou ouvi nada ou parecido. é um ou é o outro, né? Geralmente, ou é um ou é o outro, nunca essa conexão, esse diálogo entre os dois. Cara, e vale a pena, né, colocar aqui que tentaram fazer um encontro entre Schaefer e Lewis. Quando o Schaefer estava viajando lá para Londres, e ele ia falar, salvo engano, era em Cambridge, mas a agenda não bateu dos dois. Imagina esse encontro acontecendo, hein? Seria genial, meu Deus do céu. Caramba. Ai, Deveria ter acontecido, né? então seria lindo demais. Oh, oh Mas Jesus. enfim. Deus sabe todas as coisas. Renan, meu irmão, mais uma vez, viu? Olha, muito obrigado, viu? Obrigado por você estar aqui. Obrigado, obrigado por tudo. Obrigado pelo carinho, pelo amor, pela amizade, como eu te falei no início. Tamo junto, Lincoln. Obrigado pelo desafio, cara. Falei, como é que eu vou fazer isso? Porque eu dei aula, né, sobre o Lewis e dei aula sobre o Schaefer, mas os dois juntos, como é que eu vou fazer? Deus foi gracioso. Concluiu com sucesso. É, Obrigado, viu, tá mano? bom, depois Deus você abençoe. me manda a nota aí da minha apresentação, tá bom? Não, ok, nota 10, nota 100. Sempre, sempre, aprendo contigo sempre. E todo mundo que está assistindo aqui no YouTube ou no Spotify, tenho certeza que todos nós aprendemos muito, muito com esse encontro de hoje do Nefi. Renan, obrigado mais uma vez, viu, meu irmão? Deus te abençoe muito, viu? Tamo junto, brother. Valeu. Valeu, querido, tamo junto. E a você que esteve conosco até aqui, muitíssimo obrigado. E não se esqueça de seguir o Nefi nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube e também no Spotify, tá bom? Galera, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe a todos e fiquem ligados. Aqui no Nefi tem muita coisa bacana para vocês, tá bom? Deus abençoe, galera. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.